Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da Amazon Sat. Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal que é a cara e a voz da Amazônia. Dei meu bom dia para você que está acompanhando o nosso programa agora pela manhã ao vivo, mas dou meu boa tarde para você que acompanha o nosso programa na reprise às 3 horas da tarde. Quero mandar um beijo muito grande a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa lá pelo Facebook do Amazon Sat, facebook.com/AmazonSat. É um prazer te ter com a gente. Um dia desses tinha gente falando conosco lá da Alemanha, muito legal quando vocês falam com a gente, dão seu bom dia, dizem de onde que estão falando, qual é o estado, qual é o lugar que vocês estão assistindo, porque a gente tem essa interação de forma mais direta, né, e compartilhada. Muito obrigada, tá? Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas vamos começar falando sobre o intestino. Você sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro do corpo humano? Com cerca de 100 milhões de neurônios conectados à região cerebral, diversos estudos e teses científicas apontam o órgão como um dos mais importantes redutos de produção da serotonina, cerca de 80% aí. O neurotransmissor responsável por nossas sensações tanto físicas quanto emocionais. Por isso, e até nisso, seguir uma alimentação saudável é indispensável para o funcionamento correto dessa substância do organismo. E o Dr. Sidney Chalub, ele que é proctologista, está aqui conosco, vai falar melhor sobre esse intestino, que é tão, né, um órgão tão importante, nem sabia, fui procurar pesquisar, que era considerado nosso segundo cérebro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, e eu fico feliz de o intestino tem o devido valor que ele tem, porque ele é um órgão importante e isso que você falou é muitas sensações que a gente tem do dia a dia, muito mal-estar está relacionado com o intestino e ele é meio que discriminado, deixado por conta até por preconceito e principalmente por desconhecimento. Não, gente, mas é incrível, né? Você come, passa um fim de semana todo comendo coisas pesadas e bebendo, fumando, tudo. Quando é na segunda, você sente aquele peso. Não tem sensação de bem-estar, não tem sensação de relaxamento. Agora, procura fazer uma dieta balanceada, fazer exercícios físicos. Tem tudo a ver, né, doutor? Tem tudo a ver. O funcionamento do intestino, ele entra até no processo de emagrecimento. A qualidade de vida, o nosso bem-estar está muito relacionado. Porque para o intestino funcionar, ele precisa de uma coisa simples. Ele precisa distender. Porque a partir do momento que ele distende, os transmissores, as sensações nervosas do intestino, elas são passadas para o cérebro e ele manda uma ordem de que ele começa a contrair de forma sistemática. Então, a contração do trato digestivo, desde o esôfago até o ânus, e eu quero abrir aqui um parênteses, que o ânus é o segundo local do nosso corpo que mais tem neurônio, só perde para a língua. Então, é uma região muito sensibilizada e ele precisa de um funcionamento adequado. Quando a pessoa está triste, está deprimida, além da alimentação, ela sofre muito em relação ao intestino. Então, o intestino, às vezes, ele é o órgão-alvo de uma pessoa que tem um quadro depressivo, algumas pessoas que têm doenças. Hoje nós conhecemos uma doença chamada síndrome do intestino irritado. E a síndrome do intestino irritado nada mais é do que um mau funcionamento desse intestino em relação a essa transmissão. Então a pessoa tem uma sensação de mal-estar, de distensão e que só alivia quando ela vai ao banheiro. Doutor, você falou sobre ir ao banheiro. Aquela pessoa que tem um intestino preguiçoso, que passa dias sem ir ao banheiro, você fica com, né, o estômago aumentado. Assim, o que acontece? O que pode ter ocorrido com essa pessoa? Primeiro a gente tem que estudar o tamanho do intestino, porque o intestino ele também varia de tamanho. Então, existem pessoas que têm intestinos muito grandes, que fazem dobra. A segunda coisa que nós temos que ver é a qualidade do alimento. Nós temos o hábito de não comer fibras, não comer folha e também ingerir uma quantidade pequena de líquido. Então, quanto mais alimentos secos, que tenham mais carboidratos e menos folha, porque a fibra, ela puxa a água de dentro do intestino e ela distende o intestino, fazendo com que ele funcione. Então, a gente já tem a parte do tamanho, a parte da dieta e, por fim, você tem que ver se não tem algum distúrbio do funcionamento. Existem algumas doenças em que parte do intestino ele não tem gânglio, ele não tem inervação. E essa parte, ela não sofre a contração. E aí isso é muito mais comum, a gente vê em crianças. Tem muitas crianças que já têm problema digestivo desde novo. A gente faz uma avaliação, tenta corrigir dieta, tenta trabalhar com a parte de reeducação, atividade física, e a gente observa que tem uma parte do intestino que falta esse gânglio, chama aganglionose congênita.
E então, quer dizer, essa manifestação desse mal-estar, desse sintoma de não funcionamento do intestino, ela pode ser um gatilho de uma doença maior, por isso que a gente sempre recomenda. Procure um médico especialista, não fique tratando com receita de vizinho, não se encha de laxativo, porque os laxantes, ao longo do tempo, ele pode causar uma exaustão desse intestino. Então, a dica é mudar os hábitos de vida, fazer atividade, beber bastante líquido e, se mesmo assim continuar, procurar um especialista para fazer uma avaliação mais profunda. Olha, o doutor falou de alguns alimentos que são amigos do intestino. Vou até pedir para o meu diretor colocar as fotos aí na tela. Olha, a aveia, pão integral, temos alface também. Alface que o doutor falou, folhagem, pode passando. O iogurte, né, doutor? O iogurte, o nosso açaizinho, que tem bastante fibra, banana. Aí nós observamos aí, ó, mais cereais, né, coisas que a gente tem que colocar. Eu sempre digo que o prato tem que ser um prato bonito, vistoso, de várias cores. Tem que ter muito verde, tem que ter muito vermelho, tem que ter o cinza dos cereais. Agora os vilões, olha aí. Olha aí, muita gordura, o excesso de gordura. Não que a gente não precise de proteína, não que a gente não precise do ferro que tem aqui, mas exclusivamente isto aqui, com farinha, é uma dieta que a gente chama pobre em caloria, rica em caloria e pobre em nutrientes. Então a gente está comendo muita gordura, muitas substâncias saturadas e pouca fibra. Isso aqui, ao longo do tempo, ela pode causar dano. E se você observar essa crosta pretinha que tem aí, essa crosta pretinha tem uma substância que, ao longo do tempo, ela pode ser até cancerígena, porque essa substância tóxica fica muito tempo em contato com a parede do intestino. Então aquelas pessoas que têm, fulano tem prisão de ventre, tem maior chance de desenvolver câncer? Tem, porque essas substâncias tóxicas ficam mais tempo paradas em contato com a mucosa, que é a parede do intestino, e isso, ao longo do tempo, pode levar a dano e até formação de neoplasia, que é o câncer de intestino, que tem aumentado muito nos países desenvolvidos, principalmente por conta do fast food. Então é uma coisa que a gente está tendo doença olha moderna. Esse outro vilão aí, não só do intestino, mas de toda a nossa saúde, né? O cigarro faz um mal danado, junto com a bebida alcoólica, junto com o sedentarismo, junto com a pessoa obesa, né? Também tem grandes chances, olha aí, ó, bebida. Tudo isso junto e misturado, né, doutor? Faz um mal. Sem dúvida, associado ao estresse, a qualidade de vida no dia a dia, porque o estresse também está muito relacionado com a nossa imunidade, e hoje um dos maiores defensores que nós temos contra os cânceres é a nossa imunidade. Então, uma pessoa que ingere bebida alcoólica, come errado, ela vai ser uma pessoa que é obesa ou desnutrida, associado ao estilo de vida e à imunidade, isso perde as suas defesas. E o cigarro, ele tem um fator preponderante, porque ele diminui toda a circulação do intestino. Então, ele pode levar, ao longo do tempo, câncer. O cigarro, a gente chama ele é promotor e indutor de câncer de todas as áreas. Ele é promotor porque ele muda a célula, ele faz uma mutação no DNA do ser humano, e o uso contínuo, ele induz a essa formação de câncer, que tanto pode ser de boca, como pode ser do intestino, como pode ser até de bexiga. O doutor falou aí do ânus, que tem vários neurônios, assim como a língua, né, doutor? E a gente, quando fala de ânus, ânus, normalmente a gente associa a hemorroida. Né, doutor? Muita gente sofre com hemorroida, não sabe o que fazer, não sabe quem procurar, não sabe o que pode e o que não pode comer. O proctologista é a pessoa indicada para isso. A hemorroida, 5% da população brasileira é portadora de hemorroida. Então, ela é uma doença muito frequente que a hemorroida seria uma dilatação da veia do plexo hemorroidário associado a um processo inflamatório. Então, essas hemorroidas, elas podem variar de grau 1, que é uma hemorroida interna que a gente não percebe, só através do exame físico. A hemorroida que vem para fora durante o ato da evacuação, que é chamado grau 2. Aquela hemorroida que ela já é maiorzinha, vem para fora, e para regredir, ela precisa do auxílio digital. E uma hemorroida grau 4 é aquela que fica para fora constantemente, mesmo com auxílio digital, ela não regride ou ela vem parte do intestino. Então, o que a gente chama atenção? Hemorroida, geralmente, ela está relacionada com o hábito alimentar, que nós falamos aqui,
constipação, está relacionado com história familiar. E uma coisa que a gente observa muito é que hemorroida não vira câncer, mas os sintomas do câncer de intestino são muito semelhantes da hemorroida. Então, toda vez que a pessoa tem um sangramento intestinal, procura o médico. Porque eu sempre digo, sangramento nunca é normal. Então, por menor que seja o sangramento, aí a pessoa diz, eu tive um sangramento e por conta de preconceito, por conta de uma série de conchaves e brincadeiras que se faz no dia a dia do trabalho, você não procura o médico. Mas eu não posso dizer, só pelo sintoma de dor anal ou de sangramento, se você tem hemorroida ou se você tem um câncer de reto, de intestino, que a manifestação é muito semelhante. Então, um alerta aqui. A grande maioria dos sangramentos é hemorroida, mas nem todo sangramento é. Então, tem que procurar o médico sempre que tiver qualquer distúrbio relacionado com esse trato intestinal. E, como eu falei, a acessibilidade é muito grande. Doutor, tem uma pergunta aqui da Evelane Soares. Ela ouviu falar em algum lugar que café e refrigerante à base de cola são grandes vilões do intestino. Ela quer saber se é verdade ou não. Olha, refrigerante à base de cola, ele tem um papel muito importante, mais na parte do trato digestivo alto, estômago, que ele causa uma fermentação no estômago. E o café é a mesma coisa, porque eles são irritantes da mucosa gástrica. Quanto relacionado ao intestino, ele não chega tanto lá, porque a metabolização e a ação dele é mais local no estômago. Agora sim, você tem que ter muito cuidado, porque os refrigerantes à base de cola, pouca coisa acrescentam à nossa vida. Tem uma pergunta aqui da Maria Albuquerque. Ela fala o seguinte, doutor, se é normal que na gravidez apareça mais casos de hemorroida? Olha, durante a gravidez é muito comum a mulher já desenvolver mais hemorroidas, principalmente no final da gravidez, no terceiro trimestre, porque a cabeça da criança ela faz uma compressão nas veias que faz o retorno do fluxo do intestino. Assim como o aparecimento de varizes no membro inferior é muito comum. E você deve procurar atendimento, você tem que mudar a sua dieta desde o início da gravidez, principalmente se você já tem história familiar ou já teve algum episódio de hemorroida. E durante a gravidez, se você fizer um acompanhamento e um tratamento correto, você não precisa fazer. Já chegou um paciente comigo e disse, eu tenho hemorroida, estou grávida e vou ter que fazer cesárea. Não, se você fizer um acompanhamento correto, mudança de dieta, banho de assento, e aí eu vou dar uma dica para todo mundo que está em casa. Nós devemos abolir o papel, porque o papel começa que ele não é higiênico e às vezes ele deixa resíduo, e um dos sintomas da região anal é a coceira, aquele coceirinha, aquele prurido, e muitas vezes ele acha que às vezes é até verme, mas isso é higiene incompleta. Então, o hábito de, após a evacuação, usar ducha ou tomar banho, tem que ser iniciado desde a infância, porque não tem por que você ficar usando papel dito higiênico, que ele não faz a limpeza. Além de que ele irrita muito. Você imagina que a hemorroida é uma variz, é uma veia. Então você vai passando aquilo em cima dessa veia, você vai escarificando. Além de você sentir aquela sensação de ardor, coceira, você pode estimular ao sangramento. Doutor, ótima dica. Obrigada, tá, doutor Sidney Chalub, pela sua presença aqui. Quem quiser encontrar, como é que pode fazer, doutor? Nós estamos diariamente na Oncoclin, atendendo os pacientes, e eu trabalho no SECOM com paciente de câncer do trato digestivo, e estou à disposição com qualquer dúvida. Obrigada mais uma vez, doutor. Nós vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar sobre a exposição internacional Fantástico Corpo Humano. Quer vir comigo? Você vai poder conferir de pertinho o intestino, esse órgão que a gente estava falando ainda há pouco com o doutor. Vem com a gente, então não sai daí, daqui a pouquinho voltamos. Nosso intervalo, bem rapidinho.